Olá, eu sou o professor Ivo do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores e na disciplina de Conceitos Básicos de Redes vou falar sobre a seção 3.2, que é Protocolos e Padrões de Redes, do capítulo 3 do material preparatório da Cisco CCNA. Então, o capítulo 3 CCNA Routing Switching apresenta aí o protocolo de comunicação de rede. Vamos lá? Nesse vídeo vamos falar sobre a seção 3.2, Protocolos e Padrões de Rede. Nos dispositivos, os conjuntos de protocolos são implementados através de software, em hardware ou em ambos. Os protocolos são visualizados em camadas, com cada serviço de nível superior, dependendo da funcionalidade definida pelos protocolos mostrados aí nos níveis inferiores. A imagem aí do lado, ele ilustra algumas camadas aí de comunicação humana. Então, tais como a camada física, onde tem duas pessoas aqui no ambiente que vão realizar a comunicação. Essa comunicação vai propagar o som nesse ambiente. Temos uma camada de regras que define o idioma, o sincronismo de comunicação e as palavras-chave de interrupção da comunicação. E temos uma camada de conteúdo, em que são estruturadas as mensagens que serão propagadas entre a origem e o destino. Os protocolos de rede definem um formato e um conjunto de regras comuns para a troca de mensagem entre os dispositivos. Estes aqui são alguns protocolos de rede comuns. O HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, o TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, e o IP, que é o protocolo de internet. O protocolo IP é o protocolo responsável pelo endereçamento dos dispositivos na rede, assim como ilustra a imagem nesse slide. Então, a gente tem aqui uma comunicação entre origem e destino, e temos também equipamentos intermediários. E para que haja a entrega das mensagens, os dispositivos intermediários e finais, eles devem conhecer e utilizar os mesmos protocolos. Então, se ele não conhece o protocolo IP, não tem como realizar essa transmissão e a leitura do conteúdo dessa comunicação. A comunicação entre o servidor web e o cliente web é um exemplo aí de uma interação entre vários protocolos. A interação aí entre o HTTP, que é um protocolo comum que rege a maneira como o servidor web e o cliente web interagem, o TCP, que é o protocolo de transporte que gerencia as conversas individuais, o IP, que encapsula os segmentos TCP em pacotes e atribui endereços e entrega ao host de destino, e o Ethernet, que permite a comunicação por enlace de dados e a transmissão física dos dados na mídia da rede. Uma suíte de protocolos é um conjunto de protocolos que funciona em conjunto, né, para fornecer serviços abrangentes de comunicação em redes. Pode ser especificada aí por uma empresa de padrões ou desenvolvimento por um fornecedor. O conjunto de protocolos TCP e IP é um padrão aberto, ou seja, os protocolos estão totalmente disponíveis e qualquer fornecedor pode implementá-los em hardware ou em software. A imagem apresentada, temos aqui um conjunto de suítes de protocolos, com alguns dos seus protocolos em cada camada. O TCP/IP é o padrão utilizado na internet, mas há redes que utilizam protocolos como o Apple, né? O AppleTalk, temos redes aí Novell, NetWare, entre outras. Bom, o curso da Cisco, todo o material,
ele aborda apenas o protocolo da suíte TCP/IP, que é essencial para atuar com redes. A ARPANET ela foi predecessora da internet de hoje. Ela foi fundada aí pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para uso pelas universidades e laboratórios de pesquisa. A suíte de protocolo STCP/IP, então suíte de protocolos, né, TCP/IP, possui 4 camadas, né? E a camada de aplicação que possui os protocolos aí como o DNS, que é um sistema de resolução de nomes, o DHCP e o BOOTP para entrega de endereços no hosts, SMTP, POP e IMAP aí para utilização de e-mails, FTP e TFTP para a transferência de arquivos e o HTTP aí para a comunicação web. Já na camada de transporte, temos aí o TCP para realizar a transmissão de dados de forma mais confiável e o DP para realizar transmissão de dados de uma forma mais rápida. Temos aí a camada de internet, que possui com o protocolo IP para definir os endereços lógicos dos dispositivos, o NAT para a tradução de endereços públicos para privados, o ICMP para teste de conectividade e rastreio de tráfego de pacotes, o OSPF e o EIGRP para roteamento e encaminhamento de pacotes na rede. E já na camada de acesso à rede, temos protocolos como o ARP, né, que permite conhecer o endereço físico de uma placa de rede que corresponde ao endereço IP, o protocolo PPP, que é o protocolo ponto a ponto, que estabelece uma conexão direta entre dois nós. Temos também o protocolo Ethernet, que fornece comunicação em uma rede LAN. Então, todo um conjunto aí que permite essa comunicação numa rede local. Voltando para o exemplo da comunicação web, ao enviar os dados de um servidor web para um cliente, o procedimento de encapsulamento seria o seguinte: o servidor web prepara a página HTML, o protocolo de camada de aplicação HTTP ele vai enviar os dados para a camada de transporte, a camada de transporte divide os dados em segmentos, identificando cada um desses segmentos, e em seguida os endereços IPs de origem e destino são adicionados, criando um pacote IP. As informações sobre a Ethernet são adicionadas em seguida, criando o quadro Ethernet, ou uma estrutura de enlace de dados. Esse quadro é entregue para o roteador mais próximo ao longo do caminho para chegar até o cliente web. Cada roteador adiciona uma nova informação de enlace de dados antes de enviar o pacote. Ao receber os quadros de enlace de cada dado do servidor web, o cliente processa e remove cada cabeçalho de protocolo na ordem oposta da adição. Então, o cabeçalho Ethernet é removido primeiro, em seguida o cabeçalho IP, em seguida o cabeçalho da camada de transporte e, por fim, as informações de HTTP são processadas e enviadas para o navegador web do cliente. Os padrões abertos incentivam aí a interoperabilidade, a concorrência e a inovação. As organizações padronizadoras geralmente são organizadas sem fins lucrativos e independentes de fornecedores estabelecidos aí para desenvolver e promover o conceito de padrões abertos. A ISOC ela promove aí o desenvolvimento aberto e a evolução da internet em todo o mundo. Já a IAB ela realiza o gerenciamento e desenvolvimento geral de padrões da internet. A IETF
ela desenvolve, atualiza e mantém a internet e as tecnologias TCP/IP. Já a IRTF é voltada para a pesquisa em longo prazo relacionada à internet e protocolo TCP/IP. A ICANN coordena a alocação de endereços IPs e o gerenciamento de nomes de domínios. A IANA, ela gerencia a alocação de endereços IP, o gerenciamento de nomes de domínio e os identificadores de protocolos para a ICANN. Nos padrões da eletrônica e comunicação, temos o I3E, que é dedicado a promover a inovação tecnológica e criar padrões em uma grande área de setores, incluindo redes. A EIA, que atua em padrões relacionados à fiação elétrica, aos conectores e bastidores de rede. A TIA, que atua nos padrões para equipamentos de rádio, torres de celular, dispositivos de voz sobre IP, né, e comunicação por satélite. E a ITU, né, TI, para os padrões de compactação de vídeo, IPTV e comunicações de banda larga. Dentre os vários benefícios, né, de se usar um modelo de camadas, temos aí alguns que incluem a facilidade de manutenção. Então, os protocolos foram definidos em camadas para facilitar a manutenção, já que os protocolos aí em camadas têm funções bem definidas. Outro benefício é estimular a competição, porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto. Evitar aí que alterações na tecnologia de uma camada afetem as outras camadas. E fornecer um idioma comum para descrever funções e capacidades de rede. Bom, o modelo de referência OSI fornece uma lista extensiva aí de funções e serviços que podem ocorrer em cada camada. Ele também descreve a interação de camada com as camadas diretamente acima ou abaixo. Os protocolos TCP/IP discutidos nesse curso estão estruturados com base no modelo OSI e TCP/IP. Então, o modelo de referência OSI possui 7 camadas. A camada de aplicação, que contém protocolos usados para comunicações processo a processo. Tem a camada de apresentação, que fornece a representação comum dos dados. A camada de sessão, que fornece serviço para a camada de apresentação para organizar os diálogos e gerenciar as trocas de dados. A camada de transporte, que define serviços para segmentar, transferir e reagrupar os dados. A camada de rede, que fornece serviços para realizar a troca de fragmentos individuais de dados na rede entre os dispositivos finais identificados. Temos a camada de enlace de dados, que fornece métodos para a troca de quadros de dados entre os dispositivos em um meio físico comum. A camada física, que descreve os meios mecânicos, elétricos, funcionais e de procedimentos para a transmissão de bits através de conexões físicas. Bom, o modelo de protocolo TCP/IP ele foi criado no início dos anos 70 para a comunicação em redes. Ele é um padrão aberto, também chamado modelo TCP/IP ou modelo de internet. Diferentemente diferentemente do modelo de referência OSI, são 4 camadas, onde a camada de aplicação é responsável por representar dados para o usuário, além do controle de codificação e de diálogo.
A camada de transporte permite a comunicação entre vários dispositivos diferentes em redes distintas. A camada de internet, que determina o melhor caminho para a rede. E a camada de acesso à rede, que controla os dispositivos de hardware e meio físico que formam a rede. Em uma rápida comparação entre o modelo OSI e TCP/IP, podemos notar que no TCP/IP as camadas de aplicação, apresentação e sessão elas são agrupadas formando a camada de aplicação. E nas camadas de enlace de dados e física são agrupadas aí formando a camada de acesso à rede. Bom, agradeço aí sua atenção. Se você gostou do vídeo, curte, assista o próximo vídeo que aborda aí a seção 3.3 do capítulo 3. Um grande abraço.